Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está nos ouvindo e nos assistindo no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie o podcast aqui na plataforma, né, o perfil. Quem produz conteúdo sabe que é difícil, então a gente acaba ganhando seguidores, né, engajamento através, né, da opinião de vocês. E também, quem está no YouTube nos assistindo, é bem importante que vocês nos deem um likezinho, compartilhem, né, o vídeo aqui com as amigas, com a tia, com a avó. É bem importante aí pra nós. Siga, eu sempre me esqueço, mas segue, compartilha, se inscreve e aí tu vai ter acesso aos próximos episódios. No dia de hoje, eu tenho uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E a Carol Zanetti, né? A Carol Zanetti, ela nunca sei se é Zanetti ou se é Zanetti, né? Mas tanto faz. Depois a gente vai falar sobre, né? E a Carol, eu sigo, né? Obviamente, eu conheço ela de muitos anos, né? As nossas famílias se conhecem. Mas eu decidi chamar a Carol aqui para compartilhar a história dela, porque ela fala um assunto que é da vivência dela, né? Do luto infantil. Né? Então, não tem nada a ver com carreira, não tem nada a ver, mas tem a ver com maternidade, tem a ver com perdas, com luto, com espiritualidade, que é um negócio que eu ainda não tinha trazido até então. E que, pra mim, foi desmistificar um assunto que até então não era falado. A Carol teve 2 perdas importantes, né? No meio de 2 anos, um prazo, né? Num período de 2 anos, que foi o pai dela e a filha. E a gente vai falar um pouco sobre esse processo. Mas, antes de qualquer coisa, né? Antes de ser mãe, a Carol é produtora de moda, né? De beleza. E tem um pezinho no marketing, né, Carol? Tem. Mas, primeiramente, queria te agradecer por estar, né, abrindo tua vida, expor, né, as tuas dores. Então, muito obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. É um prazer estar aqui. Ah, legal. E acho que tu acaba, né, é uma maneira, talvez, de enfrentar essa dor, trazendo ela à tona e mostrando para outras mulheres. Meu público, ele é muito o público que está tentando engravidar, né? Que está entre os 25 e os 35. É o público que vai abrir mão da carreira para maternar. Então, tu vivenciou tudo isso, né? Então, antes da gente entrar, né, na Madalena, eu queria ouvir, assim, como é que se deu a tua carreira? Por que tu foi pra moda, né? É moda estilo, moda imagem? O que é, né? Então, eu trabalho com produção de moda e produção de beleza, né? De um modo geral. Eu comecei a fazer faculdade de moda em 2010. Eu saí da faculdade meio perdida. Fiz 2 semestres de nutrição, que não tem nada a ver com quem eu sou hoje, mas enfim, eu tive Tentei. O meu histórico, eu era uma criança gordinha, então eu achava, como eu já entendi um monte de dieta, achava que eu ia ir pra esse caminho. Enfim, no fim, acabei trabalhando, né, estagiei numa confecção, comecei a ver que eu gostava muito dessa parte da moda, e fui estudar moda. E aí, na faculdade de moda, eu via que eu tava em vários segmentos e, desenhar nunca foi meu forte, costurar não foi meu forte. E eu sempre gostei muito de maquiar, comecei a maquiar com 13, 14 anos. E eu sempre gostei muito de combinar roupas e tudo mais. Sempre, Carol? Sempre, desde muito pequenininha. Tanto é que esse meu chefe da confecção, ele me falava assim: Carol, tu tem que pensar que a tua profissão tem que ser uma brincadeira que tu gostava muito de fazer quando era criança. E eu sempre gostei de pegar as roupas da minha mãe e misturar. Que legal. E aí foi por esse caminho. Aí no segundo semestre de faculdade, uma professora viu que eu gostava muito de maquiar e que eu já tinha essa questão do styling na minha identidade, e ela disse: Carol, vou te convidar pra fazer um catálogo. Ela era estilista de uma marca e me convidou pra fazer a parte de beleza e styling do catálogo, eu e o meu melhor amigo. Então a gente maquiou. Hoje, assim, tem um pouco de vergonha do catálogo, porque, né, hoje eu faria totalmente diferente. Hoje eu evoluí, né? Evoluí. Mas na época foi o que eu consegui entregar e foi muito legal a oportunidade que essa professora me deu, assim, então. E foi muito legal porque eu fiz com o meu melhor amigo, a gente se divertiu um monte e dali pra frente, eu tava no segundo semestre de faculdade, eu comecei a fazer isso. E hoje faz 12 anos que eu faço isso. Tá, e o que tu faz, assim, hoje? Eu vejo que tu posta, que tu tá lá por trás, os bastidores. Ontem eu vi tu montando um negócio lá. O que tu faz? Então, eu trabalho com a produção de moda pra campanhas de moda e de publicidade. Então, ontem eu tava trabalhando pra Grendene Kids. A Grendene vai fazer uma convenção semana que vem e vai apresentar os lançamentos que vão ser vendidos no ano que vem. E aí eles me contrataram pra escolher as roupas que os modelinhos vão usar, maquiar e vestir eles e fazer o cenário. Eu crio toda a atmosfera que precisa, né? Então, é por isso que eu também tenho esse pezinho no marketing. Eu sou pós-graduada em marketing e comunicação de moda. Porque eu trabalho toda essa questão da linguagem visual na construção da imagem. Então, as empresas me contratam
Sejam elas de Tu é autônoma, tu não trabalha numa empresa. Sou freelancer, autônoma. Tá. E tu foi descobrindo a tua carreira ao longo desse processo. Na medida que tu foi estudando, tu foi se descobrindo. Não foi desde o início você produtora. Não, foi bem se dando de uma forma bem natural. A professora me indicou para esse trabalho. Aí esse trabalho, por incrível que pareça, abriu outras portas, né? E aí eu comecei a oferecer. Então, eu sempre fui fazendo a parte de beleza e maquiagem inicialmente. De beleza e styling, na verdade, né? De vestir os modelos e fazer a maquiagem e o cabelo. E, de repente, Carol, tu contrata modelo? Eu posso fazer isso. Eu comecei a fazer a parte de ajudar na contratação dos modelos, na escolha da locação, onde é que vai ser feito, como é que vai ser feito, que cenário vai ser feito. Por um lado, para mim, isso é muito bom, porque o mercado de Caxias exige muito isso da gente, assim, que a gente faça várias coisas, e eu gosto, porque eu consigo fazer a linguagem visual ser totalmente conectada em todas as pontas. E eu gosto de fazer isso, enfim. Então, agora, hoje eu faço a parte de beleza, styling, a cenografia. Se precisa de food styling, né? Montar, eu vou atender uma panela pra Montina Brinox. Aí eu chamo uma chefe de cozinha maravilhosa que trabalha comigo, que daí nos ajuda na montagem. E aí vai de todos os... E é tudo no feeling, assim, tu vai sentindo que é isso aqui. E aí, à medida, existe técnica... Sim, geralmente isso é assessorado por uma agência de publicidade. Então, eles montam o briefing e falam assim, a gente quer... Entendi. Que nem, segunda-feira eu vou fazer uma campanha para uma marca de espumantes. Então, eles me mandam o briefing falando, é uma campanha de verão, então vai ter fotos na beira da praia, a gente vai falar bastante de aproveitar os bons momentos. Então, eu escolho os looks de acordo com o que eles imaginaram, com as cores da espumante, tem que evitar as cores do concorrente. Olha só. Muito legal, assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu amo muito o que eu faço, assim, pra mim isso me dá bastante realização. E eu amo não ter rotina, né? Essa é a minha principal motivação. Tu fazer a tua rotina. Sim, eu já fui funcionária, já tive outros empregos, inclusive em paralelo à minha carreira de produtora. Mas hoje eu não troco, tipo, eu faço isso E, Carol, muito amor. a gente tava conversando, né, e ali no questionário que a gente leu, enfim, que tu preencheu, tu falou muito sobre produtos naturais. O que é isso? Então, eu comecei a pesquisar cosmetologia natural por causa do meu marido. Ele é bastante alérgico a desodorante, shampoo, essas coisas. E eu comecei a trabalhar essa parte de cosmetologia natural, comecei a fazer alguns cursos de aromaterapia, dessa parte mais natureba mesmo, dos cosméticos que a gente usa. E comecei a consumir cosméticos, a gente chama de mais limpos, mas os cosméticos que estão no mercado, todos eles são seguros. Mas esses cosméticos que são mais limpos, de clean beauty, que é o que eu tenho trabalhado, são cosméticos que tendem a dar menos alergia, tendem a serem menos agressivos para nossa pele, para o nosso sistema endócrino, para tudo. E aí tu se descobriu uma amante do... Eu adoro, eu sou uma entusiasta, assim, é o meu hobby. Por enquanto, né, eu uso muito isso para mim e para aplicar nas minhas clientes, nas minhas amigas, assim. Que é maquiagem, é tudo. Né? A maquiagem, os cabelos, tu vai fazer uma coloração no cabelo. Eu te ajudo a pensar numa coloração que danifique o mínimo e te entregue um bom resultado para manter a integridade do fio do teu cabelo. Tá, show. É esse meu trabalho. Legal. E quando tu decidiu, né? Hoje tu se considera tendo sucesso profissional, assim, ao teu ver? E quando tu começou, tu imaginou que tu ia chegar onde tu chegou? Nem pensava. Eu nem imaginava. Eu sabia que era o que eu queria fazer pro resto da vida. Mas assim, eu não tinha certeza se isso ia me sustentar, se isso ia se eu ia fazer só isso, sabe? Tanto é que no início eu já trabalhei em loja enquanto eu fazia produção. Aí eu fazia banco de horas, pedia folga da loja pra fazer produção. E aí eu via que isso era o que me dava ânimo. Eu sentia a vida toda vez que eu tava em produção. E hoje é isso, assim, faz 12 anos que eu faço isso e toda vez que eu entro numa produção, eu me sinto muito viva. Então é o que eu gosto de fazer. E eu hoje posso dizer que tenho realizada. E sou realizada. Uma das inspirações que tu pontuou foi o teu pai, né? E teu pai, ele era um homem bastante referência em Caxias do Sul, né? Na Scania, na Brasdiesel, né? Fala pra nós, assim, como é que é essa inspiração? Ai, guria, eu botei o lencinho aqui porque eu sabia que alguma coisa ia vir. Nossa, que fique claro, a gente tá com o lencinho aqui, galera. Meu pai era incrível. Ele é incrível, né? Eu ainda sinto muito ele aqui comigo. Mas ele tinha uma visão de mundo muito, muito bacana. E uma das coisas que ele falava que... Tanto é que quando eu saí da faculdade de nutrição pra ir pra moda,
eu fiquei muito insegura e eu entrei em depressão. Eu fiquei bitolada, porque eu fiquei pensando, tá, eu tô indo pra um mercado que a gente não sabe quanto que se ganha, porque a gente vive numa cidade em que isso é o principal. É no mundo onde isso é o principal. E eu fiquei muito bitolada. E aí eu sentei pra conversar com ele. Ele disse, filha, o que tu fizer que te realizar e que tu fizer bem feito, não importa. E ele acreditava muito no mercado dos serviços. Ele falava assim, o produto vai ter sempre concorrência, mas o teu diferencial vai ser sempre o jeito que tu vai atender. Então, foca em fazer o teu melhor, entregando o teu serviço da melhor forma possível, que tu sempre vai ter trabalho. E isso é tipo assim, a frase que mais ficou desde quando eu fui trocar de faculdade, que ele me disse. E isso, pra mim, ficou pra sempre, assim. Porque realmente, hoje, eu tenho sucesso no meu trabalho porque eu foco em entregar um serviço do meu jeito, com a minha qualidade, com a minha essência. A mágica, ela não tá no trabalho, né? Ela tá nas tuas mãos, né? É bem isso. Em suma, é isso que ele... Sim, é isso. É o jeito... Tu pode entregar os mesmos ingredientes para duas pessoas diferentes fazer o bolo. Cada um vai entregar de um jeito. Que legal. E como é que foi o processo? Assim, ele faleceu em 2021. Tá. Sim. O que aconteceu? Então, meu pai, ele já tinha, né, um histórico de diabetes. Não tratada, né? Tratada, na verdade, controlada. Controlada. Ele evitava ir no cardiologista, ia sempre empurrando com a barriga. E aí, no final de 2019, ele e minha mãe foram fazer uma viagem. E nessa viagem, só minha mãe sabia que eles foram caminhar e ele começou a sentir umas dores no peito. Não contou pra ninguém. Contou só pra ela. Voltou pra casa... 2019, Isso, 2019. Daí, no início de 2020, meu primo se formou e nós estávamos na formatura do meu primo. E meu pai passou quase toda a formatura sentado. E ele era uma pessoa muito enérgica, muito faceiro. E ele não estava muito empolgado. E a gente começou a estranhar. E aí, no dia seguinte da formatura, eu acordei. E entrei no quarto dele. Ele e minha mãe não estavam em casa. E eu estranhei. Eles tinham ido pro hospital, porque com as dores no peito. Ele começou a dançar, começou a sentir muitas dores no peito. E foram fazer um cateterismo. E ele ficou internado do domingo até terça, quarta-feira. Fizeram vários exames e descobriram que ele estava com 3 artérias extremamente obstruídas. Mas não chegou a infartar naquele momento? Não, mas ele estava com, tipo, 98% dessas 3 artérias bem entupidas. Meu Deus, guria. Assim. Foi... E aí, era um caso, assim, muito extremo. E ele nunca foi, assim, muito religioso, mas ele sempre teve uma espiritualidade muito dele, assim. E ele tinha muito medo de fazer essa cirurgia. Ele falava, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar pendurado, sabe? Ele falava? Ele tinha muito medo. Ele falava assim, eu não sei explicar, mas eu sinto que tá chegando a minha hora. E a gente falava, pai, porque ele teve 1 mês pra se preparar pra cirurgia. E eu tava morando em São Paulo, na época eu fiquei por aqui pra ficar perto dele e tal. Aí fui trabalhando a espiritualidade com ele pra ele se sentir mais seguro, mais ancorado pra passar por tudo isso. E tinha que fazer cirurgia, não dava pra fazer a Não tinha, porque tava muito... Ele fez o cateterismo e no cateterismo, assim, era urgente. E aí ele fez a cirurgia e na recuperação da cirurgia... a princípio, na cirurgia deu tudo certo, mas na recuperação da cirurgia, eles não estavam conseguindo estubar ele. Então, ele passou quase que uma semana estubava ele ficava muito agitado, né, enfim, é uma pessoa recém-operada, né, então eles resolveram fazer uma tráqueo. E quando foram fazer a tráqueo nele, tava saindo do bloco cirúrgico, indo pra UTI, ele teve uma parada no meio do caminho, de 6 minutos. E essa parada... fez 80% do cérebro ficar comprometido. Ah, entendi. E aí ele ficou na cama por 14 meses. 14 meses. E aí ficou um período no hospital, aí voltava pra casa, daí às vezes, enfim, voltava mais um período para o hospital. Como é que foi o processo pro tio? Foi louco. Foi louco porque eu voltei de São Paulo. A minha mudança de São Paulo voltou sozinha. Entendi. Eu tava morando lá, eu fiquei 1 ano. Tava a trabalho lá. Tava lá a trabalho, aí meu marido. E minha mudança, eu vim pra ficar os dias eu tinha comprado uma passagem pra ficar 5 dias. E depois que ele teve a parada, eu nunca mais voltei. Nunca mais voltou. Aí meu marido voltou, a nossa mudança a gente pediu pra alguns vizinhos nos ajudarem a encaminhar pra cá. E aí a gente ficou aqui cuidando dele, né? Eu e meus irmãos, o meu marido cuidando dele na cama. Uhum. Foi bem louco, assim, foi muito intenso, porque é muito difícil tu ter alguém que sempre foi um adulto funcional, uma pessoa extremamente ativa, de repente tá numa cama, dependendo de tudo, não falava,
Não comia, tava tudo por sonda. Foi um processo, assim, bem Tu desgastante. sabe, Carol, que o processo do meu pai, né? O meu pai, ele fez uma... Foi em 2014, na verdade. Ele teve um infarto, ele era transplantado renal, né? Não sei se tu lembra. Sim. E ele, em 2014, ele teve uma parada. Ele teve um infarto. E na hora de colocar a molinha lá, eles fazem... Como é que é o nome daqui? O contraste. E aí o contraste intoxicou o rim. Putz. E aí o rim parou, né? Só que ele levou 20 dias... O rim, ele levou 20 dias pra parar totalmente. E aí, quando foi ver, ele já tava... né, UTI. Já foi direto pra UTI, eu ia dizer CTI, pra UTI. Só que ele voltou, assim, e eu vou te dizer assim uma coisa. Nada me tira da cabeça que aquele momento era o momento dele de partida. Mas eu acho que nós três não estávamos preparadas pra perder ele. A gente era muito conectada a ele, né? Não que a gente não seja nossa mãe. Também, mas o meu pai, ele sempre foi muito forte. Sim, meu pai tinha 57 anos, guria, quando ele faleceu. Então, ele era muito... o meu pai, ele era força, ele era enérgico, ele era, né? Ele era agressivo. Tanto que esse negócio da carreira na minha vida é muito por conta dele, assim. E o meu pai, ele foi perdendo... Não sei se tu já leu aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Maravilhoso. Eu vi meu pai, eu li depois que ele faleceu. Mas eu vi meu pai em cada fase. Meu pai, ele foi perdendo a vida, dia após dia, assim, ele foi... E meu pai, ele sempre foi muito presente, consciente. E o corpo dele era um horror, assim. Mas a cabeça dele tava sempre presente. E aí, só que meu pai, ele foi uma pessoa, assim, que... ele foi perdendo a vida um pouquinho, né? E ele, extremamente consciente, com 57 anos, ele não caminhava mais. Porque ao longo do período, o rim, né? Os remédios para o rim, para o transplante, ele fizeram com que ele perdesse a massa muscular das pernas. E ele começou a ter infecções generalizadas. Tipo assim, um mês em casa, um mês no hospital. Um mês em casa, um mês... Aí chegou um período, guria, que assim, ó... Sério isso? Então, eu acho que ele preparou... Ele chegou num limite pra nós... que a gente... queria que ele partisse, tu entendeu? Que horror falar isso, horrível, sabe? Mas chegou um momento que assim, tá, pai, tá tudo bem. Né? Tanto é que ele faleceu depois que a Gabi sentou do lado dele e disse assim, porque acho que o meu pai, ele não ia por causa da Rafa, assim, que é a mais nova. Pode ser. Né? Mais nova. E aí, quando a Gabi sentou, pai, pode ir tranquilo, a gente cuida da Rafa, nós vamos encaminhar ela. Daí eu acho que ele sentiu assim. Daí ele Faz foi. muita diferença. Muito. Muita diferença. A coisa que eu mais aprendi com o que aconteceu com o meu pai, e que eu não sabia que isso ia me preparar com o que aconteceu com a minha filha, foi que amar é também deixar ir. Tu olha pra aquilo e diz assim, bah, eu te amo tanto, 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 mas que seja o melhor pra ti. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que é o melhor, e a gente não sabe. E a gente quer ter o controle, né? Isso é horrível, horrível. Então, né, indo de encontro ao que tu falou, e a mãe, ela começou a demonstrar os sintomas do Alzheimer 1 ano depois que ele foi. Mas, e aí por muito tempo eu neguei, né? Eu neguei conscientemente, mas eu fazia movimentos para que ela tivesse tratamento e tudo mais. Sim. Então eu botei ela na Supera, fazia ginástica cerebral, fazia atividade física, fazia terapia, sem saber que ela tinha, né? E que na época se manifestou como uma depressão. Só que eu acho que se meu pai tivesse o Alzheimer, pra mim ia ser muito pior. Porque meu pai era referência de força, de energia. Ia ser muito mais despersonalizado, né? A minha mãe tá ok. Minha mãe, minha mãe era sensacional. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito mais dependente, mais insegura, né? Ela não era aquela força. Então, pra mim, hoje, lidar... Eu sempre agradeço, assim, né? Óbvio que não agradeço pela doença em si, Sim, mas nossa, a minha mãe, ela é sensível, ela é afetiva, ela não é agressiva, sabe? Claro que por toda a circunstância, por todo, né, suporte que a gente dá, mas eu entendo o que tu traz em relação ao teu pai, porque começa a e talvez eu não esteja sofrendo tanto em relação à minha mãe, porque eu já sofri essa inversão de papéis. Exatamente. Que a gente não tá preparada. Não. Preparada, a gente não tá preparada pra nada que né? nos acontece. Mas isso é muito importante que tu falou, é soltar o controle. Porque assim, dentro do que tu pode controlar, já são tão poucas coisas
sabe? Então, às vezes, é melhor tu deixar as coisas fluírem e ver o que tu pode fazer de melhor pra dar conforto pra tua mãe, pra ter essa... Foi o que eu aprendi a pensar no período que meu pai ficou na cama, porque assim, a gente tinha muita esperança que ele melhorasse. Só que a gente começou a ver que, tipo assim, ele só regredia. E a gente não queria ver ele sofrer. Ainda mais no caso dele, que foi assim, de um dia pro outro, virou outra pessoa. Foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade, sabe? Então, a gente aprendeu a lidar com a situação. E, Carol, tu tá casada há bastante tempo? A gente tá juntos há 7 anos. 7 anos. E engravidar era um desejo? Aconteceu? Era. Como é que foi isso? A gente já tava pensando em engravidar fazia um tempo. E aí, quando, em 2020, ali, com toda a fatalidade que aconteceu com meu pai, o meu irmão teve filho e o irmão do Diego também teve filho. Então, a gente começou a conviver com os nossos sobrinhos, né? Que talvez, se a gente estivesse em São Paulo, a gente não ia estar tão próximo. E a gente começou a ver uma vontade dos dois, assim. E aí, o tempo foi passando. E aí, depois que meu pai, enfim, faleceu, eu comecei a pensar, fui pra terapia, fui trabalhar meu emocional e tal. Eu também acabei engordando 30 quilos na pandemia. Então, eu tive várias questões internas. Quem não, né? Na pandemia, pelo amor de Deus. Exatamente. Acabou acontecendo vários conflitos internos e eu disse, bom, vou pensar no que eu posso fazer pra seguir a vida, né? Porque a gente viveu um trauma muito grande, coletivo, em família. E aí, eu comecei a pensar, vou começar a ver como é que é pra engravidar. Se tá tudo bem com o meu corpo, se eu consigo engravidar. Comecei a focar em fazer academia, em emagrecer e tudo mais. E comecei a conversar com alguns médicos. E aí, a minha ginecologista da época disse assim, olha, vamos te pedir tu para o anticoncepcional, a gente já começa a fazer o metifolato, né, que é importante. Tu tomava comprimido? Sim, tomei pílula mais de 15 Que idade anos. tu tinha, Carol? Quando eu tava com 29, quando eu comecei a tentar engravidar. E aí, a médica me pediu pra fazer uma ecografia pra ver como é que tava o meu útero e tudo mais. Eu tenho síndrome do ovário policístico. E a médica que tava fazendo a ecografia, ela disse, olha, a princípio o teu útero tá tudo certo, tem como tu engravidar, só que tem bastante cistos em cada ovário. Então, pode ser que demore. Então, assim, eu não queria te frustrar, mas é uma coisa que você precisa saber. Tem que tratar bem o ovário policístico. Continua fazendo. Porque o ovário policístico a gente trata com alimentação, rotina de exercício físico. É o melhor pra organizar esses hormônios. E era o que eu tava fazendo. Sim. E isso foi, dia 23 de dezembro. Dia 24 de janeiro eu descobri que eu tava grávida. Olha só, foi super rápido. Na primeira? Sim, foi muito rápido. E eu acho que também foi porque eu desopilei. Eu pensei, bom, já que pode ser que demore, eu também não tava com urgência, eu vou focar no que eu posso fazer. Então, eu tava focando em emagrecer, em fazer atividade física, em fazer o meu melhor. E eu soltei totalmente o controle. Largou pro universo. Larguei pro universo. Quando eu vi, tava eu lá grávida. Madazinha já tava... Tinindo, ela tava pronta já. Querida. Como é que foi o processo? Conta pra nós, hein? Então, aí eu descobri que eu tava grávida em janeiro. No final de janeiro. E a gente começou a procurar, né, obstetras pra nos acompanhar. E a gente encontrou a doutora Alessandra Maioli, que tu já entrevistou, que ela é maravilhosa. Tá todo mundo ansioso pelo episódio dela. Ela é maravilhosa. E aí a gente começou a fazer o acompanhamento. Aí a primeira ecografia que a gente só fez pra ouvir o coração, deu tudo certo, ficou tudo ok. E depois a gente ficou esperando a primeiro morfológico das 12 semanas, né? Que é um exame que toda mulher tem bastante receio. Porque é a primeira ecografia grande, que se faz mais detalhada, né? Geralmente ali, se a criança tem alguma tendência a ter síndrome de Down, eles fazem a medida do tubo neural. Não sei se é do tubo neural. Enfim, fazem umas medidas. Não, é tubo neural, é isso aí. É isso aí. Enfim, e aí nessa ecografia, que a gente foi muito bem assistido pela doutora Claudete Grande, a gente ficou 3 horas nessa ecografia. E a doutora Alessandra pediu uma ecografia que se chama cálculo de risco. Como era a minha primeira gestação e foi uma gestação planejada, ela pediu para que a gente, além de fazer esse morfológico, fizesse um cálculo de risco para ver se o bebê pudesse ter alguma doença em específico, além do que o morfológico fosse indicar. Mas é alguma coisa específica? É normal pra todo mundo? Não é pra todo mundo, mas ela quis dar por precaução e eu estava disposta a fazer. Ela perguntou se eu gostaria de fazer, eu falei que sim, que, né, já que é um exame mais completo, é meu primeiro bebê, é óbvio que eu vou querer fazer. Exato. E aí eu fiz, e isso nos ajudou bastante, porque com esse exame passa, né, todos os órgãos direitinho, minuto a minuto, assim. E eu lembro que a Madalena tinha 5 centímetros dentro da minha barriga, e o coraçãozinho dela tinha meio centímetro. E a doutora Claudete começou a ficar quieta no meio da ecografia. Ela disse assim, olha,
eu posso estar enganada. Mas tá faltando uma estrutura nesse coração. É muito pequeno, pode ter distorção, porque é muito no início. Mas esse coração não parece um coração típico. E quando eu coloco pra ouvir os batimentos, ele tem uma leve regurgitação. Quando fechava e abria a válvula dela era defeituosa, então vazava um pouco de sangue. Então ela já percebeu ali que existia um defeito. E quando terminou essa ecografia, ela foi fazer os cálculos e ela viu que a chance da da criança ter Down aumentou muito por causa dessa questão. Ah, entendi. Porque eles fazem as métricas do batimento, de tudo mais. E aí ela viu que tinha aumentado bastante a chance. E aí ela disse, olha, pode ser que essa criança tenha um problema de coração, tem grandes indícios. Eu disse, eu não sei explicar, Dani. Eu ouvia tudo aquilo e eu sabia que aquilo tudo era muito grave e era muito grande. Mas o meu coração tava tão tranquilo que eu não sei explicar. Tu não ficou... Eu fiquei abalada, eu chorei, obviamente. Sim. Mas assim... Tu absorveu naquele momento? Eu absorvi. Só que eu ficava pensando, tá, sim, pode ser. Mas o que eu posso fazer? Tipo, é meio que soltar o controle total, assim. E eu acho que eu tô muito bem... não sei explicar, acho que... Existe alguma conexão espiritual que me manteve bem, assim, sabe? Talvez fosse a força do meu pai, alguma coisa assim. Porque... eu sentia que era grave, eu sabia que era grave. Tipo, eu tinha milhares de pessoas me alertando o tempo inteiro de que aquilo era muito grave. Mas eu tinha uma segurança muito grande de que ela tava bem. Eu sinto que ela tá bem, então assim... Tá tudo bem. Eu não vou negligenciar nenhuma atitude, não vou deixar de fazer nenhum exame, não vou achar que, tipo, Sim, minha filha não tem nada. Tu não tava sendo ignorante ao fato. Não, eu tinha consciência, Perfeito. Totalmente consciência. Só que ao mesmo tempo, assim, se eu for me descontrolar em relação a isso... eu vou criar um novo problema, Show. sendo que eu já tenho uma preocupação, né? Tu foi otimista em relação ao resiliente. E hoje eu sou muito grata por ter tido essa atitude, assim, porque já é muito difícil sendo otimista. Já é muito difícil. Se eu tivesse criado um novo problema, e isso eu também tenho que ser muito grata ao meu marido e à minha família, assim, porque todo mundo foi impecável. E como é que se sucedeu? Nós estávamos falando ali sobre a Alessandra. Como é que foi o processo ali com a Alessandra? Daí como é que foi depois? Assim, ela que dá o diagnóstico. Quem é que dá esse diagnóstico? Quem é que deu esse diagnóstico? Então, aí tem uma outra situação. Essa ecografista que nos acompanhou, a doutora Claudete, a gente saiu do consultório, ela falou, eu vou falar com a doutora Alessandra. E aí a Alessandra logo na sequência nos chamou pra conversar, pra ver, né, como é que a gente tava em relação a isso tudo. Até porque existia a chance da Madalena ter Down, tinha alguns exames que precisavam ser feitos em relação a isso. E aí todas as gestantes têm, agora graças a Deus no Brasil faz uns 5, 6 anos, que é obrigatório que toda gestante faça uma ecocardio. Faz pouco tempo. E é muito importante, porque 1 em cada 100 bebês nasce cardiopata. Então, é uma estatística, é 1%, mas é pensa, é 1%. Uhum. Então, assim, nessa situação, a doutora Alessandra foi muito impecável, porque ela pediu pra eu fazer 3 ecocardios. Então, ela me encaminhou, geralmente, eu não lembro agora, mas acho que é por volta entre a 18ª e a 20ª semana, por aí, que se faz a primeira ecocardio. Eu fui fazer uma com 16, porque a gente já tinha uma noção de que isso era um monitoramento que era necessário. E a gente foi encaminhado, e inclusive foi uma sugestão minha fazer com uma médica que era referência aqui em Caxias. E eu fui 3 vezes no consultório dessa médica, e as 3 vezes a gente foi tratado meio que de uma forma meio perdida, sendo que geralmente a grávida vai fazer só uma ecocardio. E ela podia ter me encaminhado para Porto Alegre lá nas 16ª semana, quando eu fiz a primeira ecocardio. E ela acabou me encaminhando com 36 semanas, quase ganhando. Porque ela dizia que eu podia ter ela aqui, que a cardiopatia dela era uma cardiopatia simples. Mas no laudo não dizia que era uma cardiopatia simples. Uhum. Então a minha sorte foi que eu acabei mandando os meus exames. Eu mandava para todos os meus amigos médicos e para várias pessoas que eram referência para mim. E essas pessoas foram mexendo os pauzinhos para que ela fosse encaminhada. E hoje eu falo, né? Por mais que eu sei que eu fui negligenciada nesse aspecto por essa médica. Tipo, eu com certeza não voltarei a ser paciente dela. Uhum. Eu sou grata porque, no fim das contas, o que precisava ser feito era ser encaminhado pra nascer em Porto Alegre. Cedo ou tarde foi feito. Foi feito. Tá, entendi. O diagnóstico dela foi na barriga? Foi enquanto tu tava Por ter sido
Porque assim, as ecocardios que foram feitas aqui já tinham uma noção de como era a cardiopatia dela. Mas só se teve certeza mesmo no dia que ela nasceu, porque como eu fui encaminhada para Porto Alegre com 36 semanas, não tinha muito espaço, não tinha muito líquido para eles conseguirem enxergar o que era necessário para fazer as medições do coração dela. Então, se tinha uma referência de que sim, o coração dela tinha essa válvula que não era muito legal, que ele tinha uma hipoplasia, que o lado esquerdo do coração era menor que o lado direito. Se tinha essa noção, mas não se tinha precisão de quais... Porque cada cardiopatia requer um protocolo de cirurgias. Às vezes são várias, às vezes é uma. A Madalena tinha que fazer 3. Tá. Então, a gente sabia que ela tinha que nascer em Porto Alegre e nos primeiros 10 dias de vida ela tinha que fazer uma cirurgia no coração. Tá. E ela fez uma primeira cirurgia com 6 dias. A primeira cirurgia foi com 6 dias. Tá, e aí tu teve certeza... Aí vocês souberam que ela não tinha Down quando ela nasceu. Não, aí eu fiz um exame. Ah, entendi. Tem como fazer diversos tipos de análises, né? Eu quis fazer a que é menos invasiva. O ideal, eu tenho consciência que o ideal era ter feito a amniocentese, que se tira líquido amniótico da barriga. A mulher fica em repouso e eles fazem uma varredura de vários cromossomos e descobrem se além de Down ela teria outra síndrome que pode ter causado. Eu não quis fazer porque mesmo que o risco era muito pequeno, eu pensei, não quero botar ela em risco, né? Eu prefiro comprar esse risco e ver o que eu posso fazer. E aí a menos invasiva é o NIPT, que é um exame que é feito no meu exame de sangue, né? Se coleta o sangue da mãe e ali se analisa a probabilidade dessa criança ter alguma... E ali já dizia que ela não tinha Down. E ainda assim existia a chance dela ter, se não Down, alguma outra associação cromossômica, algum outro problema de saúde. E eu não quis fazer, e eu falei, olha, vocês podem fazer os exames que vocês precisarem fazer assim que ela nascer, tá autorizado. Eu me viro. Mas enquanto ela tá na minha barriga e envolver risco pra ela, eu não quero. Tá. E aí, quando ela... de maneira geral, a gestação, ela foi tranquila, assim? Foi, assim, eu trabalhei até um dia antes de eu fazer minha consulta em Porto Alegre. Então, até a 36ª semana eu trabalhei normal. E assim, por isso que eu falo, eu não sei explicar. Graças a Deus eu tive a minha família e a minha psicóloga ao meu lado, me acompanhando o tempo inteiro. Mas assim, foi muito tranquilo. Eu passei a gestação inteira bem, não tive um pouco de azia, mas assim, não tive nenhum tipo de episódio de desconforto muito grande, nem nada, nem risco. E aí que dia ela nasceu? Dia 28 de setembro. Dia 28 2022. de setembro, 2022. Como é que foi o processo? Louco, porque daí, com 36 semanas, a gente descobriu... Eu, a princípio, estava preparada para tentar parto normal com a doutora Lisa aqui em Caxias. Eu tinha uma doula contratada, eu tinha todo o cenário dentro do controlável, né? Que a gente sabia que, tipo, tinha coisas que a gente não tinha como saber, mas dentro do controlável eu sabia que eu podia ter ela aqui em Caxias, que eu ia ter com a doutora Liz, que eu já tinha referência, já sabia quem era a pediatra que ia nos acompanhar, já tinha tudo muito dentro de um cenário controlado. E de repente, com 36 semanas, tu tem que conhecer uma outra obstetra, tu tem que fazer mais exames, porque pode ser que os exames que tu fez ainda precisam ser reavaliados. Muita coisa, daí eu descobri que, né, graças a Deus, a minha obstetra de Porto Alegre também foi incrível, me apresentou ao Hospital da Santa Casa. Só que como a Santa Casa tem vários hospitais, a Madalena nasceu num hospital e foi transferida para outro. E eu fiquei me recuperando em outro hospital. E ela tava em outro. E ela em outro, e o Diego com ela. O Diego ficou mais de 30 horas com ela no outro hospital. E como eu tinha feito a cesárea, eu só podia visitar ela em horários muito específicos. Então, assim, foi uma loucura. Uma loucura. Mas, assim, vale muito, muito, muito a pena. 34, tu foi pra lá com 34 semanas, isso? Com 37. 37. Tu ganhou ela com 39. Tá. Eu fui começando a ser acompanhada ali com 36, daí toda semana eu ia pelo menos em 2 consultas pra ir acompanhando, né? Tá. E pra vendo como é que a gente ia finalizar esse processo, e no fim foi orientado que o ideal pra ela era ser uma cesariana, porque ela precisava de um leito de UTI esperando por ela. E pra mim, tipo, eu achei que eu ia ser menos flexível com isso. Eu digo, não, o que é melhor pra ela. Isso. É o melhor pra ela. E ela, tu já sabia que ela ia ter que fazer cirurgia nas primeiras semanas? Como é que foi isso? Sim. Quando a gente foi encaminhado pra Porto Alegre, a equipe da Santa Casa foi muito, muito, assim, objetiva. Eles falaram, olha, ela tem que nascer aqui. Ela tá no lugar certo que ela tem que nascer. E ela tem que nascer e ir direto fazer uma ecocardio, né? Tipo, direto. Foi fazer umas 5, 6 horas depois que ela nasceu. Fez uma ecocardio. Avaliaram e aí a equipe da cardio se reuniu. Eles se reúnem toda segunda, terça-feira. Eles se reuniram
e avaliam o caso de todas as crianças que nasceram ou que estão fazendo tratamento. E ali eles veem quais são as cirurgias mais urgentes e necessárias. E aí eles agendaram. Aí ela nasceu no dia 28, a cirurgia dela estava marcada para o dia 3 de outubro, de manhã. De manhã não, no início da tarde. Só que o que aconteceu? A cirurgia que eles fizeram no dia 3 demorou muito. Eles terminaram de atender a criança, era 7 da noite. E aí, no fim das contas, a gente acabou fazendo a cirurgia dela no dia seguinte, no dia 4 de outubro. E ela se recuperou bem, assim? Como é que... Foi. Ela se recuperou bem dentro do que ela precisava, assim. Foi uma cirurgia... Nossa, como é que é uma cirurgia no coração de uma criança de 5 dias, guria? Amiga, eu não sei nem explicar. Assim, ó. Imagina, o coraçãozinho dela era isso aqui. Não, nem... E é um peito aberto, assim. Então, a cirurgia dela foi de peito aberto. Teve ela é bem parecidinha contigo, né? Tu acha? Oh. Ela era maravilhosa. Me lembrava muito a tua irmã mais nova. Também, ela é muito parecida com a Nath. E aí, fez a cirurgia e foi se recuperando. Ela ficou mais ou menos um mês no hospital, nessa primeira... Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. E aí, nesse um mês, a gente se recuperou bem. E aí, voltou pra casa. Ela tava um pouco com o meu leite e um pouco com fórmula. E quando ela foi pra casa, eles trocaram a fórmula dela. Ela tinha sintomas? Ela tinha... A cardiopatia dela não deixava ela roxinha, então era um pouco menos pior. Mas por o coraçãozinho dela de um lado ser menor que o outro, às vezes tu pegava ela no colo, tu sentia. Ela tinha um pouquinho de... Tu sentia ela se mexer assim, ofegante. E ela era bem pálida, ela era bem branquinha. Um pouco porque eu e o Diego somos bem brancos, mas também porque como o lado esquerdo do coração é o que manda sangue pro corpo todo... O coração dela fazia um esforço um pouco maior. Querida. Então, assim, tu sentia que ela tinha um esforço nas tarefas. Por isso que ela era um bebê mais magrinho. E ela era mais pálida, assim. Mas de resto, de sintomas, nada. E aí, tu veio pra casa com um mês? Vim pra casa com um mês. Aí, pra nós, foi maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito amedrontador. Porque tinha medicação, tinha horário pra fazer as medicações. E ela tinha PED aqui, Carol? Tinha. A Estela Fiameng, maravilhosa. É? Foi impecável do início ao fim. Que legal. E aí... Como faz diferença estar amparada com profissionais? É isso que me deixa segura, sabe? Que tu deu tudo certo, tudo deu certo porque eu tive uma ótima ecografista, uma ótima obstetra, uma ótima pediatra, uma ótima equipe de amigas que me ajudaram, médicas que foram me ajudando, avaliando todos os exames. Então, é por isso que eu falo, no fim, eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Porque, ela teve a chance, entendeu? A gente sabia que era muito, 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 muito grave, mas ela teve a chance de viver o tempo que ela precisava viver. Uhum. E como é que foi o processo daí, quando depois vocês voltaram? Aí a gente voltou pra casa e a gente começou a... Cuidados que já eram muito cuidados, né? Tipo, com qualquer recém-nascido que não se recebe qualquer visita, luva, máscara. Foi só a família mais próxima e as minhas melhores amigas. E aí, assim, a gente ficou 4 dias em casa. E no fim do 4º dia... Ela, de repente, ficou branca da cor dessa folha. Ela desaturou, mole, o corpo dela ficou todo mole. E isso tudo aconteceu quando ela foi tentar fazer cocô. Então, ninguém deu certeza que foi isso. E também, se aconteceu, não dá pra saber, ninguém tem culpa. Mas eu suspeito que trocaram a fórmula dela e o coraçãozinho dela acho que não conseguia digerir. Porque ela fazia 3 cocôs por dia e ela parou de fazer cocô nesses 4 dias que ela ficou em casa. E ela desaturou quando ela tentou fazer cocô e o coraçãozinho dela fez muito esforço. Fez um esforço maior ali, né? E aí eu liguei pra pediatra. Na hora que eu vi que ela tava bem mal, eu disse, eu tô indo pro plantão. Ela disse, eu já vou avisar todo mundo que tu tá indo pra lá, vai voando que nós vamos salvar ela. E aí eu passei a madrugada inteira com ela no plantão. E aí o cardiologista dela daqui de Caxias tava de plantão naquele dia, certo. Então ele conseguiu avaliar ela e tudo mais. E deu 7 da manhã do dia seguinte, ele disse, eu tô pensando em mandar vocês pra casa, mas eu não tô gostando dessa respiração dela. E começou a avaliar ela e tudo mais. E aí ele disse, eu acho que eu vou deixar vocês aqui. E ainda bem, porque ele nos deixou, quando a gente viu, ela tava de novo precisando de oxigênio. E aí ela ficou internada aqui em Caxias mais uns 10, 15 dias. Aí a gente pediu transferência para Porto Alegre, porque por mais que aqui a equipe seja muito boa, lá é referência, né? Lá eles entendem dos cardiopatas lá, e todos conhecem o caso dela. Aí a gente voltou, ficou em Porto Alegre por mais um mês, mais ou menos, e aí voltou para casa com 2 meses e... Aí, vida que segue. Vida que segue. Daí, ela já tinha que fazer a segunda cirurgia entre 6 e 8 meses. Por quê?
Porque o coração... O que é essa cirurgia? O que era essa cirurgia que ela fazia? É que depende muito de cada caso, né? No caso dela, a primeira cirurgia foi... Ela tinha hiperfluxo, ia pouco sangue para as extremidades do corpo e ia sangue demais pro pulmão. Então, eles tiveram que fazer uma bandagem pulmonar. Então, eles apertaram fizeram uma bandagem pulmonar e melhoraram o fluxo sanguíneo. Além disso, eles tentaram já dar uma ajudada na válvula. Eu não vou saber explicar direito a cirurgia, porque sim. Eu me aprofundo o mínimo. Eu aprendo o simples, né? E aí, nessa situação, essa primeira cirurgia, ela fez com que o coração dela equilibrasse um pouco essa parte que já era desbalanceada, que era sangue demais indo pro pulmão e sangue de menos indo para as extremidades. Na segunda cirurgia... Eles tentaram arrumar essa válvula. Eu não vou saber explicar direito, tá? Sim, não. Mas eles tentaram arrumar essa válvula e tiraram essa bandagem pulmonar, porque eles fizeram um novo caminho pro sangue no coração dela. E aí, a terceira cirurgia seria entre 3 e 4 aninhos. Que também ia terminar... Porque assim, o coração da Madalena não era um coração corrigido. Ele nunca ia ser um coração que nem o meu e teu. Com as 3 cirurgias, ele ia ser um coração adaptado, que muito provavelmente funcionaria bem para as funções que ele precisaria funcionar. Mas ele nunca ia funcionar como os nossos corações. Ou seja, ela ia ter que ter... acompanhamento a vida inteira, medicação a vida inteira. E ela era uma paciente para transplante? Se falava nisso? Nessa idade, não. Ela provavelmente ali com 5, 7 anos, se o coração dela se adaptasse bem àquele funcionamento das 3 cirurgias, beleza. Mas muito provavelmente ela ia precisar de transplante ali entre... sei lá, 7, 10 anos, ela ia entrar na fila de transplante. E o prognóstico era positivo, assim, ou era médio? É que o problema dela é que além da a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo é uma cardiopatia muito grave. Tá. Que ela por si só já é muito grave. E a Madalena, além disso, ela tinha uma válvula que funcionava muito mal. Entendi. Não era só a... Não era só. A cardiopatia em si já era difícil de tratar. E a válvula dela, que foi a malformação principal dela, era muito difícil de ser consertada, de ser tratada. Então, assim, a gente sabia que era muito grave. Mas a gente tinha que apostar. Tipo assim, ou era fazer essa cirurgia entre 6 e 8 meses, que ela fez com 7 meses e meio. Ou era deixar o coração dela entrar em falência. Então, tipo, tem que fazer pelo melhor pra ela. E a equipe que fez, bom, o médico, o cirurgião dela, toda a equipe é maravilhosa, assim. Então, isso a gente deixa a gente tranquilo, porque a gente sabe que o que tinha pra ser feito, os recursos que se tinha, foram usados. E ela fez aí a segunda cirurgia no 7º mês. No 7º mês, 7 meses e meio ela tinha. Tá. E aí a cirurgia foi na quinta-feira, dia 11 de maio. Dia 11 de maio. E aí no domingo era Dia das Mães. E ela ficou bem, a cirurgia levou 9 horas. Quando terminou a cirurgia, o cirurgião veio falar com a gente e disse, olha, ela tava indo bem. Só que ela teve uma intercorrência muito grave, a gente foi reconstruir a válvula dela. E quando a gente tava terminando a cirurgia, a válvula dela se rompeu, enfim. Ela teve uma intercorrência muito grave. E o quadro dela agora é muito grave. É muito pior. Grave, muito pior. A gente tentou tudo que dava, mas E sabia desses riscos? Sim, a gente sabe, né, tanto é que essa segunda cirurgia... É muito difícil da criança sair da cirurgia com vida. Porque é uma cirurgia muito importante. Só que assim, tinha que ser tentado. E aí, o médico falou isso com a gente. E a gente disse, não, doutor, o que for... a gente sempre falou, o que for melhor pra ela. A gente, óbvio, reza pra que Deus faça o que a gente quer. Mas a gente sabe que o ideal é ele fazer o que for melhor pra ela. Que a gente vai ficar bem. E ela ficou bem, Dani, da quinta-feira até o domingo. Ela não teve nenhuma intercorrência. Os médicos olhavam e falavam assim, como assim? Como assim? Mas ela não estava sedada nem nada. Não, ela se manteve sedada. Ela tava... Essa é uma cirurgia que a criança fica muito inchada. Ela tava muito desfigurada, assim. Ela parecia outra criança. Ela sempre foi magrinha, ela tava bem inchadinha. Então, ela tava... Assim, tinha muita gente dentro da sala pra cuidar dela do leito do UTI. Porque ela tava sempre... bem instável. E nesses 4 dias, esses 4 primeiros dias que falam que as 72 horas depois da cirurgia são as mais importantes. E ela não teve nenhuma intercorrência. E eu fiquei pensando, ou Deus tá brincando comigo, né? Ou tem alguma coisa, sei lá, que eu tô vivenciando um milagre. E eu vivi um milagre, porque até o domingo ela ficou bem. O Dia das Mães foi um dia lindo pra mim, pra ela. A gente ficou juntas, abraçadas.
Quer dizer, eu abraçada nela do jeito que dava, né? Na maca. E aí, na segunda-feira, ela começou a piorar. E ela teve uma parada, minha mãe tava com ela, minha mãe me ligou. Ela disse, ela tá em parada, tu vem pra cá, pro hospital, porque a gente não sabe se ela vai voltar, se não vai voltar. Quando eu cheguei no hospital, ela já tinha voltado da parada. E aí eu disse, ai mãe, não sei. Eu falei, não sei o que esperar. Não sei o que eu quero nessa hora. Porque a gente sabia que podia ter chance dela também ficar na condição que meu pai ficou. Na cama pra sempre, no hospital pra sempre. Óbvio que a gente não quer perder, mas a gente também não quer essa condição. Não quer essa condição. E é difícil, sabe? E é óbvio que eu ia amar ela igual, independente se ela ficasse naquela condição ou não. Mas é muito difícil. E aí, na segunda ela deu essa piorada. E voltou. E aí, eu olhei pra minha mãe e pro Diego e disse... Eu não sei. E aí, a gente foi vendo que na terça, durante o dia inteiro e na madrugada, ela foi dando uma piorada significativa. E aí, na terça, de noite pra quarta, eu fiquei com ela. A gente fazia turnos de 12 horas. Então, eu entrei às 8 da noite e ficava até às 8 da manhã do dia seguinte. Aí os drenos da cirurgia pararam de funcionar, pegou uma alça do intestino, não teria que levar ela pro centro cirúrgico pra reposicionar o dreno e tal. Ah, não, né? E nem tinha como, né? Ela tava cheia de aparelhos, não tinha como sair da UTI. E aí o cirurgião veio avaliar pra ver se ele conseguiria fazer alguma coisa lá mesmo, e óbvio que não, né? E aí eu comecei, aquela noite, eu passei a noite inteira rezando. Eu disse, olha, faça o que for melhor pra ela. Eu peguei ela na mão, conversei muito com ela. Eu disse, olha, filha, eu te amo mais que tudo. Mas assim, ó, se tu quiser ir, saiba que eu vou ficar bem, teu pai vai ficar bem, vai ser pelo melhor pra ti. Se tu quiser ficar, se vier um milagre daqui, é óbvio que eu vou cuidar de ti pra sempre, tu vai ser sempre minha filha. Mas se o melhor pra ti for ir, vai. E aí... Nessa madrugada foi horripilante, os médicos começaram a conversar com a gente. Eles falaram, olha, agora de manhã, quando liberar pra vir o próximo acompanhante, a gente vai deixar pra vocês ficarem os 3. Então veio a minha mãe e o meu marido e ficamos os 3. Isso é cuidados paliativos, né? A gente sabe que o fim tava muito próximo. Tu entendeu? E a minha mãe, querida, ela tava em negação. Não, mas ela vai dar volta, ela vai dar volta. Não, ela só tá... Eu disse... Mãe, a gente tem que ter... Não sei. Aí a gente tinha feito uma campanha de doação de sangue. Porque ela tava precisando. Eu lembro. Ela tava precisando. Na terça, depois da parada, ela começou a precisar de outras intervenções pra melhorar o organismo. E a gente fez uma campanha de doações de sangue, porque apesar dela ser pequenininha, precisava de 7 doadores. E a gente começou a pedir em Porto Alegre, pedir aqui. E pedir pelo Instagram. E aí uma amiga da minha mãe, o filho e a esposa foram de Caxias a Porto Alegre só pra doar sangue pra ela. E ela chegou lá ao meio-dia. A minha mãe desceu pra encontrar com a amiga dela. Quando a minha mãe saiu de perto. Ai, não acredito. Ui, me arrepiei, guria. E aí, quando eu fui contar pra minha mãe... Meu Deus. Ela me olhou e disse, o quê? Eu disse, sim. É inacreditável, a gente não queria. E, guria, eu me dei conta que por mais que eu sabia da gravidade, por mais que eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo, e o médico dela, o Dr. Carlo, que acompanhava ela mês a mês, ele falava, gente, eu preciso que vocês tenham consciência de que essa cirurgia, pode ser que vocês voltem pra casa e fique tudo bem, mas pode ser que vocês não voltem pra casa porque a cirurgia é muito grande. Vocês têm consciência disso? Sim, a gente tem. E aí... Quando eu sabia, eu falava assim, eu tenho consciência disso. Só que eu me dei conta de que por mais que eu tivesse consciência, eu tava tão otimista, mas tão esperançosa. E quando a gente teve que escolher a roupa pra enterrar ela, eu pensei assim, eu nunca passou isso na minha cabeça. Eu não imaginava. Eu escolhi, claro, eu montei a malinha dela com as roupas que a gente ia voltar ela pra casa. Eu disse, meu Deus... Que roupa que se coloca? Eu botei uma roupa fofa, confortável, né? Simples. Que mostrasse como ela era. Ela era uma criança tranquila, simples, alegre. Isso, eu botei uma roupa simples. E eu fiquei pensando, cara, eu nunca tinha pensado. Porque, sei lá, né? Tu nem te ocorre. Não, meu, vai dar tudo certo. A gente vai voltar pra casa o tempo que precisar. Tanto é que eu levei roupa de vários tamanhos, porque a gente sabia que ela ia voltar inchada. Então, assim, ela tava com 8 meses, 7 meses e meio.
ela usava roupa de 6 meses. Mas daí eu relevei roupas de 9 meses e de 1 ano, porque talvez ela ia estar maior. E foi isso. Carol, ela foi enterrada aqui em Caxias? Foi lá enterrada junto com meu pai. Tá. Como é que foi depois? Foi. Ou melhor, como está sendo, né? Agora está bem melhor, né? Vai fazer 6 meses semana que vem. Meu Deus, cara. É Nossa, eu recente te demais. digo assim, ó. Eu te admiro. Meu Deus. Vai fazer 6 meses. Foi e é, assim, é um pedaço. É viver em pedaços. Em pedaços. Mas, assim como tu fala, né, que hoje o teu trabalho aqui é honrar teu pai, é trazer essa força, essa garra, essa alegria. Hoje eu vejo que eu vivo pra honrar a eles dois, a minha filha e ao meu pai. Tem dias que é impossível, né? Tem dias que, não quero levantar da cama, não quero tomar banho. E faço tudo que tem que ser feito. Tipo, eu faço porque... Precisa. Tipo, não, já é difícil, sabe? Se eu for me enfiar e fazer... Ai, porque que vai ser da minha vida agora? Cara, vai ser o que eu for fazer dela ser. Se eu me botar num buraco, eu não saio. E eu não quero. Eu cheguei a ter momentos que eu fiquei assim. Eu cheguei a ter momentos em que eu me revoltava, eu vi uma mãe com um bebê no colo e ficava pensando, por que não é comigo? Depois eu fiquei pensando, cara, primeiro, essa mãe não tem culpa. E segundo que, cara, foi comigo o tempo que ela precisava. Tá aqui. O tempo que ela precisava desse amor. Ela vai ser minha filha pra sempre. Eu observo uma sociedade não preparada. Nada preparada. Uma sociedade não preparada pra lidar com uma mãe em luto. Inclusive eu vou te dizer, eu não sei, né? E uma das coisas que eu ia te perguntar é o que tu gostaria de ter ouvido? Porque eu vou te dizer... Porque eu lembro que tu postava coisas que tu não gostaria de ter ouvido em determinados momentos. Eu ouvi tanta violência, assim, ó. Eu nem gosto de lembrar, assim. Porque eu acho que, assim, de fato, nem eu. Geralmente a pessoa... Carol, o que se diz pra uma mãe? Tu entende? Se fala assim, ó, eu tô aqui. Porque, assim, de fato, não tenho o que dizer, Dani. Não tenho o que dizer. Se tu já é mãe, se tu não é mãe, tu já imagina que seja uma dor dilacerante. Então, assim, abraça, se dispõe a estar junto. Sei lá, às vezes, a maioria das minhas amigas falam assim, ó, vamos falar de alguma besteira que tá passando na TV, vamos... Distrair. Ou, assim, tem outra coisa que muita gente às vezes fala, às vezes o intuito é só distrair. E nem sempre. Às vezes... E geralmente o meu jeito de lidar com o luto é acessando a dor. É falando sobre. Então, assim, eu até tava lendo esses dias, tinha uma frase que falava assim: o modo de superar a dor é enfrentando a dor, é olhando pra dor. E pra mim é realmente isso. Eu olho pra aquela dor, eu tô com saudade dela. Por que eu tô com saudade dela? Por quê? Porque ela foi muito importante pra mim, ela é muito importante pra mim. Então, assim, pra mim, claro, quando a pessoa tá aberta a me ouvir, eu vou falar, hoje eu tô com saudade do cheirinho dela, tô com saudade de ficar com ela no colo, sabe? Não tem uma coisa de, assim, tem que falar isso. Às vezes eu acho que o melhor é tu ser empático e ter paciência com a pessoa. O que não falar é muito simples. É pensar assim, será que eu gostaria de ouvir isso se eu estivesse nessa situação? Porque, assim, eu ouvi algumas violências. Teve uma delas que pra mim foi uma das mais violentas. Mas eu tenho uma lista. Durante o processo... Logo depois que ela faleceu. Eu ouvi... Porque, assim, tem aquelas, assim, do tipo... logo tu vai ter outro. Tipo assim... Aí dá vontade de dizer assim... Então tá, tua mãe tem 3 filhas. Então, se a Rafa morrer... Não tem problema. É só ter outra. Não, tu tem a Gabi e a Dani, sim, né? Verdade. Não tem problema. Tem outras 2. Então, assim, tu nunca vai chegar no velório de uma viúva... E tu vai dizer assim... Logo tu arranja outro marido. Fica de boa. Verdade. Falam isso pra uma mãe. Fala isso. Não, fica tranquilo que logo tu tem outro. Tu é nova. Cara, primeiro, nesse momento, eu sei que em algum momento eu quero engravidar de novo. E tá tudo bem se eu não quisesse, mas eu sei que em algum momento eu vou querer de novo. Mas assim, se eu não quisesse, tá tudo certo. E não faz de, tipo, não é... Um filho não vai substituir outro. A Madalena vai ser sempre a minha primeira filha. Sempre. Então essa é uma das violências a mais recorrente, porque a gente escuta com muita frequência, tipo, praticamente todos os dias. Que eu não vejo necessidade de falar isso. E teve uma delas que... Eu sei que pra pessoa soou como uma coisa de Carol, eu te admiro por isso. Mas a pessoa olhou pra mim e disse assim...
eu não sei o que eu faria no teu lugar. Eu acho que eu já tinha me matado. Porque eu não consigo imaginar minha vida sem meu filho. E aí eu engoli aquilo e eu pensei assim, tá, mas você tá querendo dizer que eu não amo tanto minha filha como tu ama teu filho porque eu não me matei? Porque, Dani, é óbvio que esse pensamento passou na minha cabeça mais de uma vez. E outra, tu acaba sugestionando. Foi o que eu quase disse pra ela, tu tá me sugerindo isso? Mas aí claro, perigoso, né, eu obviamente... E em terapia a gente racionaliza e pensa assim, claro, foi o jeito dela de dizer que ela me admira. E mas se tu assim, não tivesse em terapia, né? Exato. Não, e assim, são tantas coisas pra eu estar lidando, pra eu ter que lidar assim do tipo... Eu percebi que aquela falava mais dela do que de mim. Tipo, ela não tava pensando em mim falando isso. Ela tava falando dela? É uma coisa tão remota, né? Então isso é uma das coisas que mais me doeu das coisas que eu já ouvi. E que, pá... Não precisa, sabe? Tu pode... Eu acho genuíno a pessoa pensar isso. Porque, de fato, não quero imaginar como é que é. Não tem Até porque eu tô aqui sobrevivendo. Eu não tô aqui vivendo porque eu... né? Mas eu tô fazendo o que eu posso. Pra honrar o que eu vivi com ela. Dentro das ferramentas que eu tenho, eu tô fazendo o meu melhor. O que tu acha que te... eu sempre te admirei pela tua espiritualidade, né? O que tu acha que foi, né? Tu acha que foi isso que te manteve? Eu tenho certeza que foi isso. Porque assim, Dani, quando meu pai faleceu, eu fiz uma coisa que ninguém deveria fazer. Eu parei 12 anos de antidepressivo, eu parei de soco. Porque no dia que meu pai morreu, eu não conseguia chorar. Porque eu tava tanto tempo com antidepressivo e tava vivendo aquilo tão no automático que eu não conseguia chorar. Tu não sentiu. E aí, no dia que ele morreu, sendo que a gente foi velando ele aos pouquinhos, eu disse não. Vai ser no soco. E aí, o que eu fiz? Eu parei o antidepressivo, mas daí eu fui pra psicóloga, graças a Deus. E aí, foi ter parado esse antidepressivo que me fez conseguir botar pra fora e chorar. E a minha espiritualidade, eu comecei a me aproximar do espiritismo e de entender um pouco mais esse outro lado que existe, com uma das minhas melhores amigas, que sempre teve a família espírita, e eu fui me encaixando naquilo. Minha família sempre foi muito católica, mas eu fui achando aquilo tudo muito com mais sentido pra mim. E eu sempre tive mães em luto próximas. Eu perdi amigos. Eu perdi pessoas jovens que os pais me procuravam pra ir ao centro espírita comigo pra se acalentar. E eu fui entendendo, eu não, óbvio, com essa bagagem eu não sabia o que era perder um filho, porque eu não tinha filhos. Mas eu fui aprendendo a entender, assim, a dinâmica da vida, o ciclo, toda essa coisa. E aí a minha espiritualidade foi me ajudando muito nisso. Muito, muito, muito. Porque daí, enquanto meu pai tava na cama, eu também tava frequentando o centro espírita, tava tentando me fortalecer. E hoje eu vejo que tanto o que aconteceu com meu pai, quanto tudo que eu estudei, toda a minha espiritualidade me ajudou a encarar o que eu tô encarando hoje e o que encarei enquanto foi o que mais te ajudou aqui. Nesse processo. Com certeza. Com certeza. O que foi mais importante nesse processo? Eu aprender que eu não tenho controle de nada. E que por mais difícil que se apresente o desafio na tua frente, se tu olhar pra ti e dizer assim, eu dou conta. Porque assim, Dani, às vezes parecia... Eu ficava pensando, cara, a gente acabou de passar por uma situação extremamente traumática com meu pai. A gente tá tomando um ar pra viver de novo. Vivemos a doença, agora eu quero vida. E aí, assim, problema no coração, assim como o meu pai, né? Meses internada no hospital. E clima de UTI. UTI pediátrica, então, é assustador, porque a Madalena, na primeira internação, não teve nenhuma parada. Mas, assim, às vezes a gente ouvia uma outra criança ter uma parada. Eu pegava ela na mãozinha e falava, filha, vamos rezar, porque essa outra criança tá precisando de ajuda. Imagina, tinham 30 leitos de UTI no andar que ela tava. Todas as crianças ali, a maioria era cardiopata, algumas não. Então, todo aquele clima já era muito difícil e pesado. Se eu tornasse aquilo mais difícil, Dani, já era difícil. Sem contar que tu tava no puerpério toda... Tava. Sem antidepressivo, até hoje estou sem, mas estou muito bem acompanhada e amparada. E eu tô sentindo as coisas. Né? É uma das coisas que eu sempre falo, às vezes a gente tenta fugir aquela estabilidade. E eu tô lendo um livro que é fantástico, assim, que é Mulheres em Ebulição. Leia.
É um livro sobre... É uma psiquiatra, ela escreveu sobre a instabilidade da mulher durante o ciclo e como muitas vezes o antidepressivo tira... não que seja... né, não tô fazendo apologia contra o antidepressivo aqui, é não, óbvio. Porque ele me ajudou por muitos anos, né? eu não posso negar ele isso. é necessário e indispensável em alguns casos, mas a importância de não fugir, do sentir. De vivenciar, sabe? De sentir, de não fugir, do viver, do tá aí, vamos lidar. E eu sempre falo, né, pros pacientes, pras pessoas que eu atendo. Tu tem duas alternativas. Ou tu segue reto, em linha reta, com essa caixa, com essa mochila, ou tu tira a mochila das costas e olha... Mas tu vai ter que olhar pra mochila pra tirar ela das costas. Não tem como. Não tem como. Não E tem. o problema é que se tu seguir reto com a mochila nas costas, aquilo vai direcionar a tua vida. Ponto. Não tem alternativa, né? É isso. Então, e eu queria te fazer uma pergunta, assim. Quem era a Madalena? Eu acho que é a melhor pessoa que eu já conheci. Cara, ela não fala... Às vezes é maluco isso, né? Porque ela não falava. Ela só com o olhar expressava tudo. E, cara, essa criança transformou a minha vida. Eu ontem, nessa produção que eu fiz pra Grendene Kids, tinha a mãe de um menino, um pouquinho mais velho que a Madalena, e o menino, inclusive, é parecido com a Madalena. E foi... Branquinho, assim. Sim, os olhinhos parecidos, puxados, assim. E tava eu e meu marido na produção, e a gente olhava e dizia assim, cara, como as coisas são... A gente foi se cruzar justamente com um menino muito parecido com ela, e pra nós é desafiador pegar uma criança no colo, encontrar com uma criança, né, com crianças pequenas ainda, pra nós é muito difícil. E a gente olhava aquilo, e aquilo nos fez um bem estar perto dele. E essa mãe me disse ontem, ela disse, Carol, tu não tem noção de como a história de vocês me ajuda a encarar as coisas do meu dia, a me inspirar. Tipo assim, a Madalena mudou a minha vida também. Mudou de todas as pessoas que te seguem, né? De alguma maneira. De alguma forma, sabe? Eu tenho uma amiga que me disse esses dias, ela disse, Carol, a forma que tu conduziu a situação com a Madalena fez a gente ver o quanto a gente precisa estar maduro pra querer ter filho. Eu disse, não que isso seja uma regra, né? Mas tu tem que estar muito certo do que é pra ti é prioritário, é verdadeiro, é essencial. Eu abri mão muito da minha carreira pra ficar com ela. Porque, além de tudo, ela tinha necessidades especiais, né? Ela precisava que... Ela mamava muito no seio, ela tinha medicações, ela precisava ser monitorada. Sim, uma criança em si, ela já precisa... Já demanda muito. Muito, né? Carol, o que tu... dessa situação toda, né? De todo esse... Aliás, tu ainda tá vivenciando. Qual é o maior aprendizado? O que tu mais... O que tu leva pra tua vida, assim? Na verdade, tu leva várias coisas, me parece, assim. Muitas. Por isso que agora você perguntou, eu fiquei pensando, são tantos aprendizados, assim. Que as coisas que são prioridade na nossa vida são... A gente só descobre isso mesmo, assim, quando a gente tem algum desafio grande, sabe? Hoje, pra mim, eu sei o que é prioridade na minha vida. Prioridade é eu estar com as pessoas que me querem bem e que aquilo me faça bem. É eu ser feliz com o trabalho que eu tenho, é eu viver a minha vida com qualidade. Sabe? Antes eu tinha outras prioridades, eu tinha outros objetivos. Não que eu não possa ter de novo em algum outro momento. Mas tu redimensionou. Mas eu redimensiono. Sabe assim, antes... Eu vejo por mim, até porque por isso que eu tomava antidepressivo, assim. Eu tinha uma ansiedade e uma urgência nas coisas. Amiga, eu sei o que é urgente. Urgente é uma criança num leito de UTI que tem uma parada e tem 5 pessoas pra reanimar. Isso é urgente. Assim, às vezes eu recebo um e-mail, assim, preciso que tu responda urgente. Sim, eu sei, eu vou responder. Mas assim, cara, o mundo não vai acabar com isso. A Madalena me ensinou a botar cada coisa na sua caixinha e a entender que por mais bobo que pareça, os desafios, que é o que eu falei antes, o desafio parece enorme, mas todo desafio carrega um aprendizado. Pode parecer até meio romântico, sabe, cristão, Carol, assim, muito ideológico, mas tem um propósito, sabe? Porque se não tiver, Dani, aí sim eu vou fazer o que a amiga me sugeriu. E, Carol, tu sabe que é uma coisa assim, eu acho que tu fala muito, que foi aquilo que eu te disse, né? Postar nas redes sociais sobre o Alzheimer, sobre... E eu sinto medo porque
às vezes me parece romântico e né? A gente sabe que não é. Quem vive sabe que não é romântico. Mas eu tenho medo, muitas vezes, que foi aquilo que eu te disse, de postar, às vezes, olha só, eu tô aqui com meu pai, é agressivo, e ela postando lá, as pessoas têm que saber que não é bem assim. Só que, qual que é o meu objetivo, né? E eu sou muito... nós somos em 3 filhas e as 3 lidam de maneiras diferentes em relação à doença do meu pai e à doença da minha mãe. E o que eu sempre falo, e, né, esses dias eu tava passando na frente da Igreja São Pelegrino, e eu pensei assim, cara, minha mãe não tem consciência. Ela não sabe que ela tá com o cérebro degenerando. Quem é que tem que aprender com essa bagaça, tu entendeu? Então, assim, eu me sinto privilegiada, e talvez tu se sinta assim também, de poder conduzir uma pessoa pro final da vida dela, tu entendeu? Com qualidade. Que horror isso. Mas é né? que Dani, assim, isso na verdade é ser realista. E ser otimista também. Porque assim, todo mundo vai morrer, né, Carol? Todo mundo vai morrer. E assim, que bom tu poder entregar dignidade junto. E é que nem tu falou, a gente também é em 3 irmãos. E cada um lida de um jeito com a situação. E é normal, porque cada pessoa vai ter a sua bagagem, as suas percepções. Mas assim, é tão importante vocês estarem unidas nessa missão de honrar tudo que ela já fez por vocês e tudo que ela já viveu por vocês. Com toda a bagagem de defeitos, qualidades, assim como... Eu vivi com meu pai, como eu vivo com a Madalena, sabe? Exato. E eu sempre olho assim, tá, ok, Alzheimer, é uma doença. Show, né? Beleza, é desafiador. É óbvio, sim. Mas eu tenho... Enquanto houver tempo, existe oportunidade. Exatamente. Eu sempre falo assim, enquanto houver tempo, existe oportunidade. Tu tem que fazer o teu 50%, os outros 50% coloca na mão de Deus, do universo, e deixa que haja. E não adianta, tem coisas que fogem do nosso controle, e o que é que a gente precisa aprender com tudo isso? Né? Então, veio Alzheimer, legal, o que eu preciso aprender com isso? O que eu, né... criar conteúdo para outras pessoas verem que não é esse bicho de 7 cabeças, porque quando eu aprendi na faculdade, eu aprendi que é um horror, né? É o mal de Alzheimer, mal, não é tão ruim assim. E nem deve ser, exato. Entendeu? É que nem, bom, a coisa que eu mais tinha raiva era de eu estar com a Madalena no colo e, ela é tão magrinha, né, coitadinha. Cara, essa criança é uma vitoriosa, ela é uma guerreira, ela é magrinha, mas ela tá aqui. Porque... as pessoas têm muito isso de coitadizar a coisa. Ou, isso pra mim, sim, é feio. E não acho que seja romantizar. Eu acho que o jeito da gente encarar, olhar pra aquilo, faz muita diferença. Muito. E assim, eu sempre penso assim, né? Quando meu pai faleceu, eu me inteirei um pouco no espiritismo, mas eu não fui a fundo, assim. Mas quando a minha mãe teve o diagnóstico, eu disse, olha só, ela entende que ela não tem consciência, que ela disponibilizou-se a passar por isso, talvez, pra nós evoluir. Tá me entendendo? É isso. Tu entende? Então, assim, claro que eu não fico falando isso pra todo mundo, porque daqui a pouco, meu Deus, o que vão pensar essa louca aí, né? Mas é o que eu acredito de fato. Eu também, eu acredito que a Madalena tinha esse período pra vir na vida, pra receber esse amor que a gente tinha pronto pra dar. Nessa família, eu tenho certeza que não foi à toa que eu e o Diego estamos juntos pra sermos os pais dela. E isso... Eu não acredito em acaso. Não. Eu acho que assim... Não existe, né, Carol? Não, e o próprio espiritismo fala de livre-arbítrio, que é o controle que a gente tem das coisas. A gente tem um leve controle das coisas. A gente não tem noção do quanto isso aqui, a gente é pequeno, a gente é minúsculo. E pra nós ir concluindo, assim, né, Carol? O que tu diria pras mulheres que estão passando por... Independente da perda, seja ela dentro, né, do ventre, fora dele... Primeiro, essa é a primeira pergunta. E a segunda é... O que tu diria para as pessoas que acompanham esse processo? Tá. Então, a primeira para as mães, eu diria que assim... Eu acho que quem já viveu sabe, né? Que é para sempre. Recém vai fazer 6 meses. E eu tenho consciência de que pode ser que eu tenha outros filhos. Pode ser que eu tenha uma outra vida daqui pra frente. Mas ela vai sempre ser minha filha. Esse espaço vai estar sempre... pra ela, não vai ter outra criança que vai preencher esse espaço. E eu nem quero, porque ela é ela. E a gente tem que ter consciência disso. Então, acho que o principal que a gente pode fazer é honrar esse amor. Seja esse amor com o rosto, se essa criança falou alguma coisa. A Madalena nunca me falou nada, como é que eu posso amar tanto um indivíduo desse?
É a pessoa mais importante que já passou pela minha vida. Sem falar uma palavra. Que coisa fantástica, sabe? Então, eu acho que o principal, acho que a lição que fica para as mães que vivem isso é pensar que a gente foi presenteado para ser guardião de uma estrela muito brilhante e potente. Eu gosto de acreditar nisso, né? Tem gente que fala que é muito romantizado, mas eu acho que essa é É o que te conforta. É o que me conforta. Confortar é até uma palavra forte, mas é o que me faz querer seguir. Porque tem dias que eu não quero, mas o que me faz querer seguir é pensar que eu fui agraciada por ter ela como tutora de um ser humano incrível. Show. E para as pessoas que acompanham pessoas que estão em luto, eu acho que a melhor coisa que tu pode oferecer é estar perto e oferecer carinho, paciência e oferecer os ouvidos, sabe? Porque cada pessoa vai gostar de falar alguma coisa em específico e de ouvir alguma coisa em específico. Eu adoro falar da Madalena. Tu quer me ver feliz? É falar dela. Mesmo que doa, eu amo falar dela. Te cura, a palavra cura. Muito. Além de me curar, me faz enxergar o quão profundo e incrível foi ter ela na minha vida. Porque eu tava falando pra minha mãe, semana que vem vai fazer 6 meses, ela viveu 7 meses e meio. Daqui pouco tempo, vai ter mais tempo dela sem ela aqui do que com ela. Só que é tão transformador. No dia que ela faleceu, o Frei Jaime falou uma coisa muito bonita no velório dela. Ele disse, não é o tempo que a pessoa fica, é a intensidade. Tem gente que vive 80 anos e não toca a vida das pessoas. A Madalena tocou várias. Principalmente a minha, né? Sim. Então, isso é o que fica. E outra coisa, só para complementar, que eu acho que é importante, né? Enquanto psicóloga, eu acho que a gente também tem que, às vezes, as pessoas que estão ao redor sofrem de ver o sofrimento. E às vezes querem acelerar esse processo para que elas parem de sentir esse sofrimento por ver essa pessoa sofrendo. Então, a minha sugestão, não sei se tu passou por isso, Passei. Mas respeitar o processo do outro. Isso. Não fazer com. Eu tô sentindo. Não sente raiva. Sente raiva. Sente desgosto, sente raiva, queira quebrar tudo. Eu acho que a gente tem que dar vazão para aquilo que a gente sente. A gente não tem que oprimir nada. Eu tenho total essa visão. E respeitar que o processo... mas eu levei 2 meses. Uma das coisas que eu falo pra minha... a Gabi tá grávida. E ela se compara... Para de se comparar. Meu Deus do céu, gente. Por que grávida fica se comparando o tempo todo? Mãe fica se comparando o tempo todo. Até no luto se compara. Mas eu levei 2 meses pra superar. Eu levei 5. A dor, ela é individual. Sim. E assim, só tu vai saber. No fim das contas, é só tu que vai saber. Sabe que quando a Madalena recém tinha nascido, eu ficava muito olhando... porque eu sabia que ela era abaixo do peso esperado pra idade dela. Então eu ficava olhando as tabelas, tanto as tabelas de bebês prematuros, que era o que a gente se baseava, ou as tabelas de bebês, né, sem nenhum problema em específico. Eu olhava e eu falava, cara, a Madalena não tá nem no prematuro. Eu ficava, mas a Madalena, ela tá viva, ela tá bem, ela tá aqui respirando, tá sorrindo e um dia a pediatra ela me disse assim, Carol, mas ela tá engordando. Ela tá engordando muito mais devagar do que as outras crianças. Mas pra ela tá indo bem. É dentro da individualidade dela. Engordou bem mais do que o dos outros. Isso então tá ótimo. Respeita a individualidade. E isso eu vejo que no luto também acontece. Porque assim, e é normal. O ser humano é terrível, mas é normal. E eu vejo que às vezes falta. Porque às vezes as pessoas que estão perto querem que a gente sofra menos. Exato. Não que a gente tenha essa escolha de sofrer menos. Então também. eu acho que o ouvir, ele é muito mais importante do que falar. Do que dizer palavras. Escuta, esteja junto, ponto. E geralmente o acolhimento de uma situação de luto dessas, principalmente de luto parental, né? Mas geralmente vem mais de quem já passou por isso. Obviamente, sim. Porque é esperado, é normal. Mas eu tenho uma amiga maravilhosa que passou por isso faz 3 anos. E ela me diz assim, amiga, eu venho do futuro te dizer que dói muito e vai doer pra sempre. Mas alivia. Que legal. Então, às vezes, é isso que a gente precisa de acolhimento e de dizer empatia. de dizer que ali na frente tá tudo bem. Exatamente. Né? Carol, muito obrigada por ter... Eu agradeço. Né, aberto aí teu tempo, tua história, a tua dor.
ter revivido aqui, disponibilizar os nossos, né, todas as seguidoras que nos acompanham aí. As minhas e as tuas, né? Obrigada. Deixa teu arroba pro pessoal te seguir. Claro, meu Insta é Caroline Zanetti. Tá. E eu tenho um podcast chamado Peito Aberto Podcast. Ah, tu tem? Não A gente sabia! conta a história da Madalena. A Que gente já fez legal. 2 episódios, acho que muito provavelmente vai ter mais. Olha só, acho que até esse episódio sair vai ter outro. Show! Em que a gente conta a história dela. É um podcast para promover a conscientização a respeito das cardiopatias congênitas. Porque isso foi outra coisa que eu percebi. Que as pessoas não falam. A gente sabe que existe lá remotamente, mas é uma criança em cada 100 que nasce com uma cardiopatia. E tem muitas, chega a ser estranho, né? Porque eu sou o caso em que acontece o pior desfecho que uma mãe pode imaginar. Mas a gente quer conscientizar os pais que existem milhares de tipos de cardiopatias e que todas elas, e nem só as cardiopatias, mas qualquer necessidade especial que um filho tenha, se ele vem pra ti, vai lá, abraça isso. Porque assim, eu daria tudo pra ter ela aqui. Uhum. E eu tenho ela aqui comigo, no meu coração. Então, é uma forma da gente ajudar as pessoas. Que legal. A se Parabéns, cara. Eu não conscientizarem. sabia que tu tinha. Ai, depois eu te mando o link. Bem legal. Então, né, sigam a Carol no Instagram, vai, né, consumir o conteúdo dela, bem legal. Obrigada. E meninas, vocês que nos acompanharam aí nesse episódio, muito obrigada pela presença de todas, pela audiência. A gente se vê então no próximo canal. No próximo canal não, né, no próximo episódio. Mas lembrando antes, você que tá nos ouvindo e nos assistindo no Spotify, é bem importante que você nos siga na plataforma, avalie os episódios, avalie também, né, o podcast aqui. E quem tá no Instagram, é importante que você dê o likezinho, se inscreva no canal para receber os próximos episódios. E agora sim, eu te vejo no próximo episódio. Beijo e até mais.